aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu também. Bom, esse vídeo é pra gente falar um pouco sobre os problemas que acontecem aqui em Portugal e que normalmente ninguém fala pra você antes de você vir pra cá. Coisas que não te contam sobre Portugal e que você precisa saber. Então, claro, fica aí assistindo esse vídeo que vai ser muito útil pra você. A gente vem acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelas plataformas de busca que a gente tem, e a gente vê que muitos brasileiros estão voltando pro Brasil e reclamam muito, às vezes, de golpes que passaram por aqui, problemas com arrendamento, problemas com outros brasileiros. Problemas sobre adaptação, né, que muitas pessoas sofrem com isso aqui. E aí chegam aqui, às vezes, primeira vez fora do seu próprio país, não conseguem se adaptar, tudo novo, tá tudo começando, não é? A pessoa sai do Brasil já com uma experiência, chega aqui em Portugal, é um nenenzinho, tem que começar tudo de novo, tem que engatinhar tudo de novo, entender sobre regras, sobre leis, sobre burocracia. Então isso realmente fica muito difícil e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e tentar te alertar. Uma das polêmicas, né, que acaba se tornando polêmica aqui, que é a xenofobia, né, em Portugal. Xenofobia, o racismo, O preconceito em si. De forma geral. Exato. E bom, frisando, né, que é através da nossa experiência, mas a gente também sabe que muita gente sofre com o mesmo, mas também tem gente que não sofre com nada disso, então é muito relativo. A gente não está generalizando, então vamos lembrar disso, né? Isso, é verdade. A gente tenta passar sempre pra vocês o que a gente passa por aqui, seja no trabalho, seja com amizades, na rua, quando vai a algum mercado, por exemplo. O que a gente acaba notando no nosso dia a dia, né? Isso, pois é. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O fato de eu ser brasileira, uma mulher brasileira, acaba tendo esse fardo que é carregar o peso de ser uma brasileira dentro de Portugal, porque aqui a gente é muito mal vista. Por exemplo, no trabalho, né? Por mais que a pessoa esteja precisando, por mais que o estabelecimento esteja muito querendo uma pessoa, chega eu de brasileira e entrego, eles não contratam. Ser brasileira, por você passar uma maquiagenzinha no rosto, pronto, já é motivo para eles já ficarem cismados, as mulheres principalmente, que tem aquela questão, né, que parece estar super competindo. Não generalizando, por favor, mas assim, como eu disse já no começo do vídeo, falando sobre as nossas experiências, muitas portuguesas falam isso de outras brasileiras, por exemplo, as brasileiras vieram aqui para roubar nosso marido, né? Essa frase é muito forte aqui. E assim, tem muitas brasileiras que até hoje, né, porque isso é desde antigamente, mas até hoje muitas mulheres brasileiras acabam vindo para cá para ter, né, esse estilo de vida, digamos assim, e isso acaba que pesa para todas, então eles generalizam. Agora, já falando do homem, o homem brasileiro aqui, ele de forma geral, infelizmente, ele é estereotipado como ou preguiçoso, ou malandro, ou que não gosta, na verdade, assim, que não gosta de trabalhar. Só quer sambar. Que só quer sambar. Eu já ouvi esse tipo de termo. Brasileiro não gosta de trabalhar, brasileiro gosta de sambar. E onde eu estava nessa hora, eu estava trabalhando. Então é o tipo de coisa que nos desagrada muito. Então a gente acaba assim, por nada, às vezes dentro do trabalho, mostrando que a gente está ali todos os dias trabalhando, tem um contrato de trabalho, está se dedicando, está suando, mas mesmo assim uma pessoa que chega e olha para você fala que você é um brasileiro e que brasileiro não gosta de trabalhar. Então assim, quase sempre a gente tem esse estereótipo aqui do brasileiro, do imigrante. Olha que pássaro gostoso canto. Então são coisas bem chatas, bem que a gente chatas, precisa botar na lista. Então vamos agora para o golpe, né? Aqui se acontece muito. Tem diversos golpes. Vamos começar pelos golpes de documentação. Tem muitos golpes, as pessoas cobram aí às vezes 50, 100 euros para tirar um NIF, que é um documento gratuito, um NIS, sabe, fazer uma manifestação de interesse, as pessoas juntam, né, NIF, NIS, manifestação de interesse e cobram aí 300 euros de um imigrante que está chegando agora e por falta de informação, às vezes de documentação, né, acaba caindo num golpe. Então começa por esse, golpe de documentação. Aí outro golpe que é muito conhecido aqui é o golpe do arrendamento. Por exemplo, e acontece muito com brasileiros, até deixando claro, tá? Não são tantos portugueses não, são mais brasileiros. Alugam um apartamento aí que seja de um aluguel de 400 euros, vamos supor, tá? O apartamento ele é todo mobiliado. E aí ele entra nesse apartamento, tira fotos do apartamento, anuncia na internet esse local, né, esse espaço, e coloca lá o anúncio a 600 a 700 euros.
E aí, o que acontece? Ele pega esse valor de 600, 700 euros e às vezes de 10, 15 pessoas. Chega na hora, ele não entrega a chave para ninguém, ou às vezes entrega a chave para uma pessoa, não faz o contrato. Antes de entregar a chave, ele vai lá com o caminhão de mudança, tira todos os móveis que tem na casa e vai embora com o dinheiro de todo mundo, vai embora com os móveis da casa. O senhorio, que é o dono do apartamento, fica no prejuízo. Todas aquelas pessoas que pagaram para essa pessoa ficam no prejuízo também. E aí? E isso era até comum, né? Essa questão aqui de... É comum, né, na verdade, de você arrendar e antes, claro, você dá o calção, assim como é no Brasil também. Só que isso aqui começou a ficar muito, assim, absurdo, né? O governo se posicionou quanto a isso e deu uma limitada nessa questão. Gente, infelizmente a gente passou por um golpe de arrendamento. A gente não perdeu muito dinheiro, mas querendo ou não, a gente foi lesado sim. Levaram 100 euros nosso, quase levaram um pouco mais, iam tentar levar 300. A gente viu depois nos grupos de Facebook e é bom dar uma olhada nesses grupos de Facebook, porque muitas pessoas colocam lá quando sofrem todo mundo alguns se golpes. ajuda, querendo ou não. É uma comunidade que está se ajudando, tá bem legal. Inclusive abraço aí para a comunidade brasileira. E é isso aí. Então, golpes de arrendamento acontecem muitos e bom, tomem cuidado. Uma dica para você não cair em golpe nenhum de arrendamento. Vamos lá. Para você conseguir o seu arrendamento, primeiro marca com seu senhorio, né, que é o dono da casa. Não dá nenhum tipo de dinheiro antes, gente. Isso é muito importante. Se a pessoa insiste e fala, olha, não, eu prefiro primeiro ir conhecer o local, ver que tá tudo ok, que realmente é de fato isso, para eu conseguir dar meu dinheiro. Não dê sinal, esquece. Não existe isso. Porque às vezes o que eles querem é isso, é só o sinal. Eles querem muitos pedem. Para quem acabou de chegar, ainda tem um grande problema. Como vem acontecendo esses golpes, e principalmente de brasileiros, muitos senhorios param de confiar na nossa comunidade, nos brasileiros que tem aqui. E aí acaba acontecendo a dificuldade para conseguir arrendar alguma coisa. Por quê? Chega para fazer o arrendamento, a pessoa vê, o senhorio, o dono da casa, vê que a pessoa que quer alugar é um brasileiro, então já começa a mudar. No momento ali da publicação, ele pedia às vezes 2 rendas. Já para um brasileiro, ele vai pedir 6. E o porquê disso, né? Vamos ressaltar o porquê desse financiamento com o brasileiro, porque muitos brasileiros acabam arrendando e ou deixam a casa para lá ou roubam os itens da casa, que geralmente as casas aqui já são, né, mobiliadas, então, ou sublocam também. Ou sublocam sem poder. Então, claro que isso acaba queimando o filme da gente, de todos, né? Da porque um faz e o resto paga. Como a gente sempre diz, a gente não está generalizando, a gente está falando de muitos casos que acontecem e a gente está passando aqui para vocês. Então, gente, e tem uma que o pessoal acha que não vai ser problema quando chegar aqui. Língua, barreira linguística, gente. Olha, tem muita gente que eu conheço que está aqui há já mais de 1 ano e não consegue entender nada do que eles falam. Claro, a gente consegue entender bastante coisa, só que muitas palavras são diferentes, ou então o sentido é totalmente nada a ver com o que nós temos. Difícil no começo, é difícil entender, porque eles falam muito rápido, muito enrolado. Tem muitos brasileiros que estão no Brasil e que querem vir pra cá e nunca ouviram um português falando. Então fica complicado, fica bem difícil, essa é a verdade, é bem difícil. E é engraçado porque a gente tá aqui há 10 meses, né? E mesmo com esse tempo, assim, a gente já consegue entender bastante, só que ainda tem algumas coisas que a gente fica, eita, pera, o que significa isso? Fala devagar. Que é bem diferente. É bem diferente. É engraçado que os portugueses, eles entendem muito do que a gente fala do brasileiro, né? Pela cultura também, né? Que eles consomem muito mais a nossa cultura do que nós consumimos a deles, né? Então tem essa facilidade para eles do que pra gente. Isso, olha, é um toque, viu? Consome um pouco da cultura deles para que você consiga se integrar com mais facilidade aqui com eles e não lidar somente com brasileiros. Olha, para você que tá chegando agora, vai ter que botar na cabeça e entender uma coisa. No começo aqui em Portugal, muito dificilmente você vai trabalhar já de primeira assim na sua área. Sim, Isso é uma coisa boa de você já saber, saindo do Brasil. Como imigrante, você já não chega com o seu documento. E muitos, né, a grande maioria dos trabalhos só aceitam com esse tipo de documento, que é a residência daqui. Então, muita gente que é formada, né, com faculdade, que trabalha na área no Brasil, acaba vindo para cá e tendo que trabalhar ou em restauração, ou até mesmo em obras, ou seja lá no que for. Pois é assim que funciona. Tem que trazer o certificado para cá, tem que validar o certificado, tem que fazer equivalência, é um processo um pouco até burocrático. Então, antes de você começar a trabalhar na sua área aqui, se você já não vier contratado, né, por exemplo, você vai ter que se contentar em trabalhos em outras áreas. E nem sempre o tipo de trabalho que você vai fazer aqui no começo
vai ser um trabalho que seja agradável, que você saiba fazer. Muitas vezes você vai ter que chegar aqui e vai ter que aprender o trabalho. E aí nesse tempo de aprender o trabalho, claro, você vai se estressar, você pode acabar às vezes se machucando, às vezes fazendo um corte que você não sabe fazer usando uma faca, por exemplo, em um restaurante você pode se cortar, usando uma ferramenta numa obra, por exemplo, você pode se machucar. O psicológico também, que eu acho que é o principal, né? Porque você tem que lidar com o português em si. E eles têm uma maneira diferente de se tratar, que a gente acaba não sendo tão acostumado. Então isso também gera um bloqueio. Mas é como eu falo, é o processo, né? Você precisa passar por esse processo para depois ir alavancando. Pois é, isso que você me falou agora me lembrou muito o tal do jeitinho brasileiro, que é maravilhoso, que a gente ama, que eu adoro. O nosso jeito, o jeito brasileiro, o jeito caloroso de receber as pessoas e tudo mais, e de sempre numa situação a gente sempre querer se sair tranquilo, se sair o melhor e sempre assim, nunca tentar deixar a outra pessoa assim decepcionada, chateada ou que leve a mal uma coisa que você fala. Esse é o jeitinho brasileiro. Português definitivamente não tem jeitinho brasileiro. É direto na lata que você fica até sem reação. Então isso no trabalho, assim, quando você está aprendendo um trabalho, isso às vezes é um pouco forte, é um pouco duro de saber lidar, mas lógico, com o tempo você vai aprendendo e... É a questão do cultural, né? Você precisa entender como que funciona aqui. Às vezes parece que ele tá te dando uma bronca e ele só tá conversando normal com você. Só tá falando. Então, gente, a gente tem que falar também sobre o salário mínimo de Portugal. Quando a gente sai aqui de Portugal, vai na Espanha, vai na França, a gente consegue ver a diferença que tem entre o salário de um país para o outro, do custo de vida de um país para o outro. Claro, o custo de vida aqui de Portugal é o mais baixo, está aumentando, mas é o mais baixo ainda. Um ponto negativo aqui de Portugal que você precisa saber antes de você vir para Portugal é que o salário mínimo de Portugal é baixo, é bem baixo. Bom, e uma das coisas que vocês precisam também saber antes de sair do Brasil para vir para cá é que no inverno a gente faz muito frio. Tem que saber, claro, né? Antes de mais nada, até porque a gente tem no Brasil aí esse clima mais tropical, mais quente. No inverno não é tão inverno assim, né? E aqui já não, aqui é muito frio mesmo. Então venha sabendo disso e venha preparado em questão do lugar onde você vai morar. Sempre priorize pegar uma casa que tenha revestimentos próprios para o inverno, né? Que seja feita própria para o inverno. O que a gente recomenda é o quê? O aquecimento a gás. Isso é muito importante que vocês saibam, porque para que vocês não tomem nenhum susto quando for pagar a primeira, a segunda conta de luz ali e vir quase aí a metade de um salário mínimo, né? Tudo que a gente está falando é sem generalizar, tá bom? Caramba, passou rápido aqui. Então, tudo que a gente está falando aqui é sem generalizar. A gente está falando de experiências que a gente passou, coisas que aconteceram na nossa vida e é sem generalização. Espero muito que vocês tenham gostado e, claro, que tenha ajudado vocês aí a abrir um pouco mais a mente sobre vir para Portugal. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o joinha aí pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações que vai aparecer sempre vídeos novos pra vocês aí. Toda semana tem vídeo novo. E claro, comentem também aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já passaram por uma experiência parecida ou se estão passando também, se você está aqui agora em Portugal. Agora tá tendo muita notícia de brasileiros também que estão querendo sair de Portugal justamente por conta disso que a gente trouxe nesse vídeo pra vocês. Então é bom vocês já virem estudados, né? Pra vocês não passarem perrengue aqui quando já estiver no país. É isso aí.